Fala pessoal, eu sou o Taverneiro e essa é a parte 4 do Garoto das Ressonâncias. Se liguem aí até o final porque vai ter cena pós-crédito no finalzinho do vídeo. E esse episódio de hoje promete, galera, vai ter a luta entre o protagonista e o Feng, então fiquem ligados. E pra você que não quer assistir a recapitulação, pula lá clicando no botão ou pulando pra essa parte aqui do vídeo que eu vou deixar escrito, então bora lá. Então o Prota volta ali pra sua casa e fica preocupado com a luta de amanhã. Ele admite que o Feng é muito mais poderoso do que ele imagina, então ele começa a pensar em desistir da batalha. Ele fica mal-humorado devido ao tamanho estresse e a senhorita Kai aparece perguntando se por acaso ele não dormiu bem. E ele diz que é porque ultimamente ele tem pensado bastante nos exames preliminares, por isso que ele tá estressado e com essa aparência. Então a sua assistente diz que a Ling, a garota lá do refinamento, perguntou por que ele não tá indo mais lá na casa. E o Prota diz que se ela tá sentindo falta dele, ele vai acompanhá-la mais vezes e vai fazer isso depois que os exames preliminares acabarem, que ele vai dar mais atenção ali pra casa de refinamento. A sua assistente pergunta por que ele não fala isso diretamente pra ela, e o Liluo responde que ele não quer morrer, que ele tem medo de que ela o mate. Então ele termina de comer e diz que vai voltar para a academia. Chegando lá, ele encontra novamente com a Liu. De um jeito bem meigo, ela vai até ele procurar saber se é verdade que ele vai lutar contra o Feng, já que ela se preocupa bastante com o protagonista e não quer que ele se machuque. Ele diz que sim e ela pergunta qual é o plano dele para poder derrotá-lo. Então o Liluo responde que provavelmente ele vai se render e ela fica um pouco aliviada e diz que seria o melhor se fazer. Levando em consideração o seu talento, logo ele vai ultrapassar o Feng, então ele poderia derrotá-lo, e o Prota ali concorda. Então as bochechas dela ficam curadas e ela pede desculpa por esse garoto implicar com ele, já que tudo isso é culpa dela. Ele diz que ela apenas contribuiu um pouquinho, que na verdade isso é mais uma disputa entre as famílias, e que ele sente que no fundo o Feng tá apenas com medo. Ela fica surpresa e pergunta como assim, né? Como assim ele tá com medo? Então ele explica que ele tem medo de que as coisas voltem a ser como antes, que ele fique na sombra dele, como era no passado, quando o Prota era o melhor aluno ali da academia. Por isso o Feng tem medo de ser derrotado e ele quer lutar contra o Prota o mais rápido possível, para poder provar que ele é mais forte. A Liu diz que se isso for verdade, ele não vai deixar o Prota se render tão facilmente na luta de hoje. O Prota diz que então não tem nada que possa ser feito, e ele vai embora. A garota diz que parece que o Liluo tem um plano em mente, e que ele deve ter pensado em uma outra maneira de evitar o confronto com o Feng. A primeira batalha do dia, o Prota termina de forma bem rápida, e agora ele estava aguardando a segunda batalha, que era contra o Feng. Todo mundo aguardava essa luta com ansiedade, pois parecia ali que era o exame final, era a luta que o colégio inteiro, a cidade inteira estava aguardando. O professor do Prota está conversando ali com o diretor e ele pergunta qual o motivo dessas lutas acontecerem, já que os alunos podem desistir a qualquer momento e não seria necessário colocar a saúde deles em risco. O diretor responde que o Liluo ele já está entre os 20 melhores alunos e se ele continuar progredindo tão rápido assim, logo ele vai alcançar o Feng. O professor responde que, na sua opinião, a única forma dele alcançar o Feng é usando seu talento com as artes das manifestações. No entanto, o Feng tem uma manifestação de 7º grau, e isso é uma vantagem muito grande. Ele receia que não seja fácil para o seu aluno alcançar esse rapaz. A luta, galera, tá prestes a começar, e todas as garotas ali ficam encantadas com os bonitões. Algumas dizem que o Liluo é muito mais bonito do que o Feng, e ele parece que até tem um fã-clube ali, tá todo mundo torcendo por ele, enquanto ele fica parado nessa pose aí toda estilosa. Quando o Prota tá prestes a levantar a mão para se render, o Feng começa a provocá-lo. Então ele pergunta se ele tá insultando ali os mais fracos só para poder irritá-los. E o Feng responde que ele não faz isso, ele apenas acha que os pais ali do Prota não são tão excepcionais assim, já que tiveram um filho como ele. Nesse instante, galera, o Prota fica extremamente irritado, já que mencionou seus pais. Ele diz que agora que mexeu com quem não deveria, ele vai enfrentá-lo e chama o cara ali de bastardo. Com os olhos cheios de fúria, ele decide então que não vai desistir e vai aceitar o duelo. A luta está prestes a começar e o protagonista e o Feng estão preparados para a luta.
O Liluo ele provoca ali o seu adversário, dizendo que ele só vai conseguir fazer algo se depender da sua própria habilidade, insinuando ali, galera, que o Feng não sabe lutar. A Liu, ela comenta que o Feng é muito corajoso de ter insultado os pais ali do Liluo. Até mesmo o amigo do Prota xinga aquele cara, dizendo que ele é um sem vergonha. Então o juiz apita ali e a luta começa. O Feng, ele parte liberando a sua ressonância de 7º grau, a Fênix de Fogo. As pessoas ali que estavam assistindo ficam assustadas, porque ele logo de cara já usa o seu poder máximo para começar a luta. E eles se perguntam como que o jovem mestre ali vai lidar com isso. Muita gente pergunta por que chamam o protagonista de jovem mestre. É porque ele é o mestre da sua casa, já que os seus pais estão desaparecidos. Então ele mesmo é o mestre da casa Luolan, por isso que a galera chama ele de jovem mestre. Então Liluo usa a técnica Ondas do Imperador, que são feixes de água que aparecem ao redor de seu corpo. As pessoas duvidam se isso é capaz de defender aquele ataque poderoso do Feng, então ele parte para cima com seu golpe flamejante e a galera ali em volta já pensa que é o fim do protagonista. No entanto, galera, uma grande explosão acontece e o Liluo ele é jogado para longe, quase que ele cai para fora da plataforma. O Feng não espera o Prota ali se recuperar e ele ataca novamente, partindo para cima com um ataque flamejante extremamente poderoso. Então o Liluo usa a arte da ressonância chamada Espelho d'Água. Ele havia usado essa técnica agora há pouco para se defender, mesmo que ninguém visse. Então a Liu, ela pergunta se essa técnica Espelho d'Água é realmente o suficiente para aguentar os poderes do Feng. Então esse valentão aí dá um golpe e é jogado para longe. E todos percebem que há algo de estranho nessa habilidade que o Liluo usou. Até mesmo o Feng comenta que essa habilidade aí, Espelho d'Água, é muito estranha. O Prota, galera, ele tinha usado essa habilidade aí naquele primeiro ataque, mas não havia funcionado. Então ele usou de novo e agora funcionou. Todos ficam surpresos, pois aquela técnica não era muito poderosa, mas mesmo assim, ele conseguiu repelir aquele ataque poderoso do Feng. A Liu, ela comenta que o seu palpite estava certo ao dizer que o Prota ali tinha uma técnica guardada para poder enfrentar esse adversário tão difícil. Ele realmente tinha uma carta na manga. A plateia começa a perguntar como que ele fez isso, e o Feng tenta bolar uma estratégia, ao mesmo tempo que ele tenta entender como que essa técnica parou ali a sua habilidade. O Liluo, ele fica pensando como ele foi bem sucedido em combinar as habilidades de luz e de água. Ele uniu a ressonância da água, que era essa habilidade aí do espelho, junto com a sua ressonância da luz, tornando assim essa barreira extremamente poderosa, galera. O Feng, ele diz que o Prota ali não consegue fazer nada com esses truques, apenas vai ficar enrolando e parte para cima usando uma nova habilidade. No entanto, galera, novamente ele não consegue perfurar as defesas e ele acaba sendo jogado pro outro lado ali da arena. Ele até menciona que toda vez que ele encosta na barreira, ele é jogado para longe e se pergunta se essa técnica aí é mesmo a técnica Espelho d'Água. O diretor menciona que aquela técnica realmente parece bem diferente, e o seu professor menciona que realmente se trata da arte Espelho d'Água, mas parece que o seu aluno ali, o Liluo, tá usando uma nova técnica para poder improvisar. Ou seja, galera, todo mundo ali percebeu que ele estava melhorando essa habilidade que era fraca. Aquele professor da primeira academia, ele comenta que o aluno dele ali, o Feng, está enfrentando dificuldades e que ele não esperava que fosse tão desafiador. Todo mundo ali achou que o Liluo ia tomar uma sova desse cara aí, galera. Em seguida, o Feng provoca ali o Liluo, perguntando se ele não vai atacar, se ele vai ficar só se escondendo. Então o protagonista responde que ele que tem que atacar, que ele não vai tomar iniciativa. O valentão aí fica nervoso e ele percebe que essa habilidade aí do Prota consome muita energia, e ele vai tentar fazer o protagonista usar essa técnica repetidas vezes, assim deixando ele sem energia. Ele ativa então a sua técnica chamada Lobo Sem Garras e Presas, e o Liluo percebe que ele está tentando fazer a sua energia se esgotar. A luta continua com o adversário ali lançando diversas habilidades no jovem mestre, mas nenhuma consegue penetrar a sua defesa. Após uma luta intensa e demorada, ele realmente acaba ficando sem energia, galera. Ele fica esgotado e não consegue mais usar a sua barreira.
E o Feng percebe e ele prepara um golpe certeiro para poder finalizar a partida. Justo quando o golpe estava prestes a ser desferido, alguém segura a mão do Feng e o protagonista permanece ali parado, apenas observando. O que aconteceu aí, pessoal, é que o tempo da luta havia se esgotado. O protagonista ele percebe que o tempo da ampulheta ali acabou e que a luta tinha resultado em um empate. O Prota, galera, que era um dos mais fracos da academia, porque ele não tinha o poder da ressonância, agora ele conseguiu empatar num duelo 1 contra 1 com o segundo melhor aluno da academia. Isso era um feito muito impressionante, galera. Vocês vão ver mais pra frente que esse Feng aí, ele realmente era muito forte. O cara era brabo, brabo, brabo. E mesmo assim o Liluo conseguiu empatar com ele. O cara aí fica extremamente nervoso e o Prota pergunta se ele gostaria de adicionar mais tempo ali na luta. O Lang, aquele adversário que ele enfrentou lá no capítulo anterior, ele menciona que a estratégia do Feng era drenar toda a energia do Prota ali, porém ele não conseguiu fazer isso a tempo. Então esse ciumento aí ele fica com raiva, alegando que como a ressonância do Liluo tinha acabado, ele deveria ser declarado o vencedor da luta e pede para que o juiz conceda a ele mais um segundo para ele poder finalizar a partida. Porém o juiz ali, aquele professor, afirma que as regras são essas e que a areia da ampulheta parou de cair. Logo então, a luta seria declarado um empate. O Feng ele continua ali a se exaltar e o professor repete que teve um empate mesmo, para ele não ficar insistindo. E o Prota sai dali como se tivesse sido uma vitória para ele, o que praticamente foi, né, galera? Todos elogiam o quão incrível ele é, até mesmo os seus adversários. E a Liu, ela fica extremamente feliz, dizendo que sempre acreditou nele e que agora ela espera que ele se torne ainda mais poderoso para que eles possam ter a sua luta, a luta que ela tanto almeja. Enquanto o Prota tá indo embora, ele passa pelo Feng e chama ele de pedaço de merda e diz que eles terão outras lutas no futuro e que da próxima vez não pegará leve com ele, pois ele havia insultado os seus pais. Então o Feng, com o sangue nos olhos ali, ele diz que não vê a hora desse dia chegar, então eles vão embora. O diretor e os professores comentam sobre a luta que acabou de acontecer. O professor da primeira academia, ele admite que o Liluo foi incrível e que seus truques não funcionarão contra os alunos mais fortes da outra academia. E o seu professor ali, ele defende o Prota, dizendo que ele está evoluindo bastante e de forma bem rápida. O diretor afirma que eles devem representar bem a academia no exame final, já que eles são considerados a melhor academia do distrito de Tianshu. Por isso, eles não podem perder esse status para nenhuma outra academia. Uma vez que ocuparam o primeiro lugar há bastante tempo, eles não queriam mais sair de lá. Os professores concordam e diz que farão os seus alunos darem o melhor de si. No outro dia, o professor comenta que a Academia Dong tem o apoio total dos governadores e que o seu melhor aluno da academia é filho de um governador. Esse personagem, galera, ele vai ser bastante importante, então fiquem de olhos aí nesse garoto, que ele ainda vai aparecer no vídeo. Ele vai ter uma luta muito da hora com o protagonista mais pra frente, então fiquem ligados. Eles dizem que esse garoto aí se chama Shikong, e ele é tão forte que ele se compara ao nível da Liu, e por isso eles precisam tomar cuidado com ele, esse filho do governador. Os professores comentam que as outras academias ali da região estão bolando um plano para poder tirar o status deles de primeira colocada. E após a luta ali do dia anterior contra o Feng, o protagonista ele conseguiu garantir o seu lugar entre os primeiros colocados, então ele ia participar desse exame. Pessoal, parece que todas as academias ali estão tentando bolar uma estratégia para sabotar os alunos da academia aqui do protagonista. E esse arco que a gente vai entrar agora vai ser tipo um arco do exame Churin do Naruto, vocês vão gostar, vai ser muito louco. Você aí quer aprender a desenhar seu personagem de anime preferido de forma rápida e fácil? Saiba que a arte de desenhar não é um dom e que qualquer pessoa pode se tornar um mestre no desenho. Com esse curso que eu trago para você, você vai pegar uma folha de papel, um lápis e vai desenhar qualquer personagem de anime em poucos minutos. É isso mesmo, aprenda a desenhar seu personagem favorito em apenas 7 dias, independentemente de seu nível de habilidade inicial. O curso ele é 100% online, permitindo que você assista em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, seja computador, celular ou tablet. Com mais de 35 aulas didáticas, você vai ter acesso a exercícios práticos que vai desenvolver sua habilidade de desenho. Ao adquirir o curso, você vai ter um acesso vitalício, pagando apenas uma vez, você vai poder assistir quantas vezes quiser, a qualquer hora do dia. O link para o acesso desse curso está na descrição. Eu falei sobre esse curso no meu vídeo anterior e diversos inscritos aqui do canal já adquiriram e falaram que
estão amando e que já estão conseguindo desenhar seu personagem preferido. Não perca tempo, desperte o talento oculto dentro de você. O caminho para a expressão artística está em suas mãos. Vários alunos desse rank tentam desafiar o Prota em um duelo para que eles possam subir no rank ali entre os 20, mas o Liluo ele rejeita todos os pedidos de desafio. O resultado final veio no dia seguinte. Apenas 2 pessoas da segunda academia passaram, o próprio protagonista e o seu amigo Zalkuo. A academia Nang fez um recesso que duraria um pouco mais de uma semana, e os estudantes ali eles poderiam escolher se eles ficariam lá na academia treinando ou se voltariam para casa. O Liluo ele escolheu voltar para casa sem hesitar, pois ele teria a oportunidade de aprender muito mais. Ele acaba usando o seu último frasco, e a partir de agora os frascos seriam muito caros. O último que ele usou custou cerca de 400 mil ouros. Se a senhorita Kai não tivesse vendido algumas propriedades da cidade Luolan, eles não teriam dinheiro suficiente para comprar essas poções. Ele já havia percebido que se ele quisesse evoluir para um novo grau do selo, ele precisaria ter mais um lote de poções. Ele menciona que ela estava evitando ele com medo que ele pedisse para sua assistente ali para ela comprar mais poções. Então ela nem estava tomando mais café da manhã ali na mansão, para poder evitar o protagonista. Ele conta que ela costumava ser gerente de uma grande loja de ouro. No entanto, pessoal, ela cometeu um pequeno erro e acabou manchando toda a sua reputação, e a sua carreira acabou indo para o buraco. E mesmo ela indo para o fundo do poço, ela não desistiu e provavelmente ela tem um bom coração. Então ele precisava dar ainda mais valor nela. O Prota vai até a casa de refinamentos, a casa Xiang, e ele chega lá e nota a sua assistente junto com a Ling conversando. Elas ficam surpresas e ele pergunta sobre o que elas estão falando. A Ling explica que a venda de poções caiu bastante e que a família Song, que é aquela família lá do Feng, aquele cara lá que morre de ciúme do Prota, tá pegando toda a clientela ali da região e que as poções deles têm uma qualidade muito grande. E se eles não derem um jeito de reverter isso, eles vão perder ainda mais o mercado. Então a senhorita Kai explica pro Prota qual é a produção mensal da casa de refinamento e que graças ao vice-presidente a produção está caindo ainda mais. Então a sua assistente diz ali que a Ling não obteve bons resultados e que todos ali estão querendo que ela saia da casa Xiang. A garota fica nervosa, então ela cutuca ali a assistente Kai para que elas intimidem o jovem mestre para que ele faça algo a respeito. Ele diz para elas se acalmarem e que já são adultas. Então ele pergunta se o vice-presidente está causando problemas. Ela diz que ele tem causado problemas assim que ele chegou, tentando fazer que ela produza cada vez menos poções, para poder tirar ela ali da jogada. O Liluo pergunta se tem como tirar ele dessa função de vice-presidente, e a senhorita Kai responde que a casa de refinamento é como uma matilha sem um lobo líder, e que a Ling não tem autoridade suficiente para fazer nada, e além disso, o vice-presidente tem o apoio do Pei Hao. Para quem não lembra, o Pei Hao é aquele cara lá que tá tentando tomar a liderança da casa Luolan. Ele era o principal aprendiz dos pais do protagonista. O Liluo diz que o Pei Hao tá jogando sujo, já que ele tá tentando fazer de tudo para tentar derrubar ali os apoiadores dele. Nesse instante, o funcionário chega e diz ao jovem mestre que o gerente, chefe e o vice-presidente estão chamando ele para uma reunião, e ele diz que é um assunto muito importante que ele precisa participar urgentemente. E as duas ali já perguntam o que será que ele tá aprontando dessa vez. Quando eles chegam lá, a sua assistente explica que esse senhor é um ancião da casa de refinamento e ele tem uma grande reputação. Ela diz também que ele ficou do lado dos seus pais quando eles construíram essa casa de refinamento. E ela também acrescenta que esse cara é extremamente teimoso e que eles precisam ficar espertos, pois ele provavelmente não é um aliado. Ele cumprimenta o jovem mestre e o Prota diz que ele é bem gentil. A Ling pergunta por que ele veio para a cidade. E ele responde que veio para dar uma olhada e resolver alguns assuntos. Ele diz que a questão financeira da casa está bem crítica e que estão produzindo pouco e também vendendo muito abaixo do que venderam nos anos anteriores. A Ling diz que o ancião entenderia melhor se perguntasse diretamente ao vice-presidente. Então o vice-presidente responde que se ela não tiver capacidade de responder uma pergunta, ela não deve ficar culpando os outros. A Ling disse que por causa dos bloqueios de ingredientes que ele fez, acabou atrapalhando as produções de poções. E o vice-presidente, mentiroso do jeito que ele fica dando desculpas.
Então eles começam a bater boca e o ancião ali manda todos eles calarem a boca. O prota pergunta ao ancião quem ele acha que é mais adequado para ser o novo presidente da casa, já que eles estão sem. Então ele diz que a tradição é dar o cargo para o líder que tem os melhores números de criação e de venda de poções. Mas se por acaso o jovem mestre tiver alguma outra sugestão, ele pode dizer. Nesse instante, o protagonista percebe que o ancião ali ele não é seu inimigo e que ele provavelmente não está do lado do Peihao. Então ele diz que a sala com o melhor refinamento poderia se tornar o presidente. E o ancião diz que sim. Então eles decidem que esse método não é ruim e que vai segui-lo. Enquanto isso, a Ling fica espantada lá junto com a sua assistente e o vice-presidente também fica um pouco assustado. Ele começa a rir dizendo que o jovem mestre quer que ele seja o presidente e o ancião pergunta se essa vai ser mesmo a regra e o Liluo diz que sim. Então ele chama a sua assistente Ling para que eles se retirem. Ela fica xingando ele perguntando se por acaso ele sabe o que acabou de fazer. Ele praticamente tinha sentenciado o vice-presidente como novo presidente da casa, já que ela está sendo prejudicada por ele e não está produzindo quase nada. A sua assistente também repreende ele, dizendo que ele não pode tomar decisões precipitadas e que ela ficou bastante decepcionada. O Liluo diz que ele não é bobo e que ele tem um plano em mente. Então a sua assistente fica surpresa e pergunta o que ele planejou. Então ele diz para elas confiarem nele e que ele tem uma carta na manga. Só que elas não acreditam, galera. Elas duvidam que ele tenha um plano em mente. Porém a sua assistente até diz ali pra Ling que ele conseguiu refinar uma poção com 60% de pureza. E a garota diz que ele sozinho não seria capaz de produzir o suficiente. Então ela comparou ele com uma vaca, dizendo que mesmo que a vaca produza bastante leite, ela não daria leite o suficiente. E o prota fica dizendo que essa comparação não é legal. Enquanto elas dizem que essa estratégia não funcionaria, meio que não acreditando nele, ele mostra qual que é a sua carta na manga. Ele apresenta ali um frasco e diz para ela tentar usar isso. Enquanto ele falava, ela nota que o frasco ali tá brilhando e fica se perguntando se realmente era o que ela estava pensando. Aquilo ali, galera, era uma mistura sem qualquer tipo de elementos ou impurezas. Era a fonte secreta Aqua e ela fica encantada, pois algo muito difícil assim de conseguir estava de frente com ela. Ela fica insistindo em saber como que ele conseguiu essa fonte secreta de tão alta qualidade. E ele diz para ela se acalmar e pergunta se aquilo é o suficiente. Ela, cheia de confiança, diz que sim, que aquilo é o suficiente para ela produzir bastante frascos. Ele pergunta se por acaso ele trouxer um desses a cada 3 dias, a sua sala de refinamento se tornaria a melhor casa. E ela concorda, se ele trouxesse seria o suficiente. Então a garota fica pensando que provavelmente foram os pais dele que deixaram esses frascos secretos. Então ele e a sua assistente se despedem e vão embora. O Liluo, meio sem graça, pergunta se ela teria como arranjar outro lote de poções. Ela diz que se continuar assim, ela não vai conseguir comprar mais nada, e ele jura que é o último lote. A senhorita Kai concorda dizendo que tudo bem, que ela vai dar um jeito, e ele agradece com um sorriso no rosto. Então o prota continua treinando antes do exame e consegue chegar no 7º selo. Já na casa de refinamento, a Ling mostra que graças ao jovem mestre, ela conseguiu produzir diversas garrafas de poções de excelente nível. Porém, eles ainda estavam atrás da outra sala de refinamento, a do vice-presidente. Então a senhorita Kai diz que ela vai tomar conta. Ela vai tentar vender as poções para a Casa do Tesouro do Dragão Dourado, pois eles estão procurando poções de ótima qualidade e eles estão dispostos a pagar até mais caro por isso. Eles decidem ir lá para poder negociar, e quando eles estão chegando, eles são bem recebidos e a Liu vem recepcioná-los. Ela já fica toda feliz ali de ver o prota. Então ela pergunta o que ele veio fazer na sua casa e se por acaso ele tem negócios a tratar. O Liluo responde que veio discutir com o gerente sobre negócios. Ela pergunta se é sobre as luzes espirituais mágicas e que algo tão insignificante assim não requeria a presença do jovem mestre. Ela diz isso aí, galera, meio que puxando o saco dele, e ele fica todo iluminado, enquanto a sua assistente fica achando aquilo ali um tédio. A senhorita Kai fica até com um pouquinho de ciúme e diz que a garota é muito linda e que ela deve ter muitos seguidores, e pergunta se o jovem mestre ali também não é um seguidor dela, e ele acaba cuspindo água de vergonha. A garota diz que vai levá-los até o gerente,
mas ela já adianta que a família Song estava tentando vender as suas águas mágicas e que as poções deles são muito boas e que a qualidade das poções ali do Liluo tem que ser pelo menos iguais aos da família Song. O Prota, com confiança, diz que as suas poções são ótimas e que ele não tentaria vender só porque é amigo da Liu. Ele jamais usaria suas conexões para conseguir atalhos. E ela fica sorrindo. Ele reencontra o seu rival ali, aquele ciumento, e ele fica perguntando o que o Liluo tá fazendo ali. A Liu explica que ele tem negócios a tratar com seu tio, e esse ciumento diz aí que nem adianta tentar fazer negociações, pois a sua casa faz as melhores poções e o contrato ali provavelmente já foi fechado. O Liluo tira sarro, dizendo que ele tem muita certeza das coisas, que ele também tinha certeza que iria derrotá-lo, mas ele não conseguiu. Então o Feng fica ali morrendo de raiva. A reunião começa e eles ficam discutindo quais são as melhores poções. E o Prota mostra que a sua poção tem a porcentagem de 60% de pureza, enquanto aos da família Song é de 52%. Que já era muito, galera. Então eles ficam surpresos e o líder da casa Song fica duvidando. O Prota diz que não é segredo que a sua casa tem ótimos refinadores e que é real essa taxa de 60% e que ele consegue manter essa qualidade. Depois de longas conversas, o tio da Liu acaba fechando um acordo com o nosso protagonista. Assim, eles conseguiram fechar uma parceria que renderia bastante dinheiro para a casa Xiang, a casa de refinamentos ali da casa Luolan. A sua amiga dá os parabéns, dizendo que ele conseguiu fechar um monte de pedidos, e ele diz que tudo isso foi graças a ela. Ela diz que ele deve se concentrar agora nos exames finais, já que ela quer muito que ele entre na academia Rollistar. E ela até diz que se ele tiver algum tempo, eles poderiam praticar juntos, já que ela queria passar bastante tempo com ele, galera. Ela tava apaixonadinha. Ele recusa, dizendo que ele seria apenas um saco de pancadas, já que ela é bem poderosa. Indo embora na carruagem, o Feng conversa com seu pai sobre o acordo, e eles duvidam que a casa do protagonista consiga fazer aquelas poções tão puras. O pai dele diz que a sua irmã vai tomar conta da casa de refinamento deles, e assim que ela conseguir ajeitar algumas coisas, eles vão recuperar esse acordo. Ele também menciona que está indo até a casa do governador e que o filho dele, o Shikong, é um dos melhores alunos da Academia Kong e que seria bom para eles se conhecerem. Na sala do conselho, o vice-presidente diz que está trabalhando bastante e está dando o seu melhor para casa. E o Prota agradece a ele. O cara realmente está achando que ele vai se tornar o presidente ali, galera. Ele tá bem confiante. Então ele fica ali puxando o saco do jovem mestre. Ele até menciona que a senhorita Ling tem produzido muito menos do que ele e já estava decidido que ele era o novo presidente. O Prota então diz que a reunião é para isso e que ele vai analisar os resultados. O vice-presidente já fica todo empolgado, dizendo que todos ali já sabem que ele é o vencedor. E ele diz para a garota admitir a derrota e ela diz que nem sonhando. Então eles entregam os relatórios e o ancião vê que a água espiritual de Esmeralda atingiu 60% de qualidade, e ele pergunta se isso é realmente sério. O vice-presidente fica nervoso e diz que aquilo tem um erro. Então todos começam a questionar se aquilo é real, e o Prota abre as caixas contendo os frascos de poções, e eles medem e chegam à conclusão que realmente tem 60% de qualidade de pureza. A sua assistente então diz que como a porcentagem é tão alta, o valor delas também são altos. Por isso os lucros da produção da Ling são maiores, então ela deveria ser a nova presidente da casa de refinamentos. O vice-presidente diz que aquilo é uma mentira e que é impossível. Então o Prota pede para que a sua assistente abra a cortina para que todos ali vejam. Então ela abre e eles veem diante de seus olhos a fabricação. Havia muitos refinadores trabalhando na sala e ao mesmo tempo algumas pessoas escolhiam a água espiritual e se dirigiam à sala do conselho. Então o ancião ali anuncia que a Ling seria a nova presidente da casa de refinamento Xiang. O vice-presidente fica incrédulo, galera, sem acreditar. E mais tarde todos ali vão no bar para poder comemorar. E a senhorita Kai não para de falar um segundo. A garota diz que se o Prota ali conseguir aumentar a quantidade de fonte secreta Aqua, ela vai conseguir produzir muito mais.
e os lucros seriam extremamente maiores do que já são. Ele diz que fará o possível e a garota fala que vai fazer a casa Xiang a melhor do condado. A cena já corta para a família Song tendo a visita do governador. Eles comentam sobre a casa Luolan e como ela perdeu relevância após o sumiço dos pais do protagonista. Eles até dizem que se não fosse esse sumiço, eles provavelmente controlariam as 5 maiores casas do distrito, e até mencionam um ditado que fala que as velas com um brilho mais forte sempre queimam mais rápido. Então o governador fala para a família Song aproveitar essa oportunidade, e o pai do Feng diz que ele não se esquecerá desse conselho. Do lado de fora, vemos o filho do governador, que eu havia mencionado mais cedo, galera. Esse aí é o Kong. O Feng vai até ele no intuito de puxar assunto, e o garoto diz que vai transformar a Academia Leste na número 1 do condado de Tianshu. O Feng diz que com a força dele é provável que ele consiga. E o garoto diz que a Liu está na sua academia e ela é realmente muito poderosa. E se ele tiver a oportunidade de enfrentá-la em uma batalha, ele ficaria muito feliz. Então ele faz aquela cara de maluco ali, estilo personagem vilão mesmo, e diz que ele gosta dessa incerteza em seu trabalho, e quando chegar esse momento, ele vai poder contar com a ajuda do Feng. Então o cara já pergunta se por acaso ele tá pedindo para que ele traia a sua academia. E a gente já vai vendo o tipo de personagem que esse cara é, né, galera? O Shikong diz ao Feng que ele está complicando demais as coisas, que a academia dele não é tão forte assim, e que além disso, seu pai tem uma rixa com aquele velho diretor. Então ele diz pro Feng não se preocupar, que ele não vai pedir algo muito imprudente para ele fazer. Então a gente já começa a ver que tipo de plano que essa galera aí tá arquitetando para poder tomar o primeiro lugar da academia Nang, né, galera? O cara começa a puxar assunto falando sobre o Liluo, e o Feng não gosta nada disso. Ele diz que esse garoto não é lá grandes coisas para que ele fique se preocupando, e que se por acaso surgir algum problema, ele mesmo vai lidar com ele. O Kong diz que é incrível nunca ter visto esse cara e já sentiu um ódio tão grande por ele. Então nos é contado, galera, por que esse cara aí não gosta do Prota. Na verdade, o seu pai, aquele governador, ele queria que o seu filho se casasse com a Jiang, mas ela recusou, pois ela já estava em um noivado com o Liluo. Por isso ele odiava tanto o protagonista, e até menciona que uma garota deslumbrante como ela vai ficar com um fracassado como ele. Já na casa Luolan, o protagonista ele tá treinando bastante para o exame. Ele havia aprendido a técnica de bombardeio de água e a usar a ressonância da luz, deixando um ataque ainda mais poderoso. E além dessa, ele aprendeu diversas outras habilidades que a gente vai ver no próximo capítulo. Lembrando, galera, que vai ter cenas pós-crédito, então fica aí até o finalzinho do vídeo que a gente vai mostrar breves cenas que vai rolar aí no próximo capítulo. Ele tá dando tudo de si, pois os exames estavam chegando. Ele menciona que precisa treinar logo e conseguir abrir um novo palácio de ressonância e assim poder usar um novo tipo de magia. Durante os últimos dias de treino, ele gastou toda a sua energia na técnica de respiração da cachoeira, e quando estava prestes a chegar ao último dia do exame, os artefatos que ele tinha pedido havia chegado e um dos funcionários foi até lá avisar. Ele vai então até a sua assistente procurar os itens. Então vemos que são 2 adagas extremamente raras, e a sua assistente menciona que o valor delas é muito alto, pois são itens mágicos. O Prota segura as adagas e fica com um visual bem maneiro, galera. E ele até dá o nome para elas. A adaga azul se chamará Adaga da Lua, e a outra se chamará Adaga do Sol. Ela diz que o exame tá chegando e pergunta se ele tá confiante. O Liluo fala para ela não se preocupar e que ele tem certeza que vai vencer. Chegando o dia, todos vão até a academia para poder se prepararem. E o diretor faz um discurso a eles. Ele diz que essa competição é a mais importante que eles já participaram e que eles precisam representar bem a academia Nanong, pois ela é a primeira do condado. Ele explica que dessa vez haverá um total de 50 vagas para o condado de Tianshu, e de acordo com as novas regras, serão distribuídas 15 vagas para a primeira academia, e todos os alunos ali ficam em choque. Os professores dizem que precisarão da ajuda da Liu para que consigam a classificação, e o diretor avisa ela que tem um oponente em específico, o Kong, da primeira Academia Leste, que ela deve tomar cuidado, pois ele é extremamente poderoso, e ela diz que entendeu e que vai ficar de olho nele. Então o diretor faz um discurso emocionante e todos os alunos partem para o exame.
Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E eu tenho um recado rápido para vocês. Você sabe a diferença entre manhwa, manhwa e webtoon? No meu outro canal, O Taverneiro, eu fiz um vídeo explicando a diferença desses. Dá uma passada lá para você estar ajudando esse meu outro canal a crescer. Estamos com a meta de 1000 inscritos. E acredito que com a ajuda de vocês vamos conseguir bater essa meta rapidinho. Então passa lá, galera, e dá um apoio aqui pra gente. Eu vou deixar o link desse meu outro canal aqui na descrição. Então bora agora para a preview do próximo capítulo. Na próxima parte teremos o início dos exames. A Academia Nanong ela passará por apuros, já que todas as outras academias se uniram para tomar o primeiro lugar? O Liluo ele vai enfrentar diversos inimigos, mas será que ele vai conseguir a sua vingança contra o Feng, já que ele insultou seus pais? E o mais aguardado, galera, será que o Liluo ele vai conseguir enfrentar o Shikong, aquele melhor aluno da Academia Leste? Na próxima parte também vamos ter diversos figurantes quebrados no chão. E o melhor de tudo, pessoal, teremos bastante cenas fofas com a Liu, a minha personagem preferida dessa obra. Hashtag Liu melhor que Jiang. E se você quer que essa história continue, envie essa playlist para os seus amigos para que eles também possam conferir essa obra. O link da playlist está aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!